Barbosa Lima Sobrinho dispensa apresentações. Considerado um dos maiores jornalistas brasileiros, passou pelos mais importantes cargos de comunicação do país, até chegar à presidência da ABI, onde trabalha até hoje aos 96 anos de idade. Foi deputado federal constituinte de 1946 e governador do estado de Pernambuco, além de participar de todos os grandes movimentos cívicos da história recente brasileira. Ele é uma verdadeira lenda viva da política nacional. A questão social no Brasil está dependendo de retirar da miséria a imensa população que sofre de todos os castigos da miséria e da falta de alimento. Agora, o Brasil possui uma das áreas agrícolas mais importantes do mundo, como há pouco tempo nos ensinava aqui na BI o almirante Gama e Silva. Pode-se comparar essa área agrícola com as maiores extensões de terra de todos os grandes países do mundo. E o aproveitamento disso, com a população de que o Brasil dispõe, com o desejo dos brasileiros de trabalhar, de contribuir para a prosperidade do Brasil, isso tudo com esperanças consideráveis de melhoria, de progresso, de desenvolvimento, de fato viria a decorrer da realização completa de uma reforma agrária. O deputado Nelson Jobim é uma rara unanimidade no Congresso Nacional. Deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul, é considerado um dos mais profundos conhecedores da matéria constitucional. É advogado e mestre em filosofia analítica e lógica matemática. Todas as tentativas e todos os ajustes pretendidos numa coparticipação do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, das forças econômicas e dos trabalhadores, que tinham como objetivo o combate à inflação para retorno do desenvolvimento falharam. Frustraram-se todas essas tentativas e não houve possibilidade de um entendimento, uma coparticipação entre o governo, os trabalhadores e os empresários. Agora surge a questão da miséria. Talvez seja a miséria, então, o ponto de referência que faltava para fazer com que haja uma coesão de pressupostos e de trabalhos entre esses três setores. Eu creio que o combate à miséria no país passa seguramente por dois pontos. Um, o combate à inflação. O combate à inflação como forma pelo qual se estabiliza o desenvolvimento, se retoma o desenvolvimento do país, se estabilizando a moeda e o crescimento de uma nova moeda no país, uma moeda sólida e confiável, que possa assegurar os investimentos que, por sua vez, criarão os empregos. Se nós trabalharmos nesse setor, ou seja, no combate à inflação de um lado, depois medidas objetivas de desenvolvimento e de criação de alimentos para atender esses setores desprestigiados ou afastados da comunidade, da sociedade. Nós teríamos um outro caminho, que seria exatamente este, ou seja, destinar os investidores institucionais, como o Banco do Brasil, como os fundos de pensão, no sentido de fazer a produção de alimentos. E também nós teríamos que reduzir o custo da mão de obra em relação ao grande empresariado nacional. Quando eu falo em custo da mão de obra, não estou me referindo à remuneração efetiva do trabalhador, eu estou me referindo aos acessórios, aos adereços que se põem em cima da remuneração do trabalhador, que às vezes superam essa remuneração em 100% ou 150%. Se nós reduzíssemos este tipo, para que um acordo se transferisse para o trabalhador parcela daquilo que é a remuneração indireta e que vai para as contribuições sociais, encontrássemos um mecanismo de financiamento da Previdência e da assistência social, nós então poderíamos iniciar um aumento, uma melhoria da capacidade de consumo do trabalhador, e esta melhoria de capacidade de consumo daria um aquecimento do consumo, e o aquecimento do consumo daria um desenvolvimento da produção e assim sucessivamente. No terceiro ponto, nós poderíamos ter medidas de curto prazo assistencialistas, mas nós temos que lembrar que combater a miséria de forma assistencialista, ou só desta forma, não é a solução. Fábio Conder Comparato é doutor em Direito pela Universidade de Paris e professor titular da Faculdade de Direito e fundador da Escola de Governo, ambas do Estado de São Paulo. É membro da Comissão de Justiça e Paz e também o representante do Brasil na Comissão das Nações Unidas para a discussão do direito comercial internacional. O grande problema atual que domina todos os outros, a matriz de todos os nossos males é o subdesenvolvimento, ou seja,
a estagnação econômica e a desarticulação social. Para enfrentá-lo, não há 36 soluções, mas uma só: um Programa Nacional de Desenvolvimento. Isso significa a elaboração de uma política pública a longo prazo, de uma política que englobe todas as outras, que direcione a atividade de todos os órgãos estatais e dos agentes econômicos na sociedade civil. Para a elaboração desse programa, para a sua supervisão, não existe na organização constitucional brasileira nenhum órgão adaptado. Não é o Executivo, pois o Executivo é submetido a um mandato no regime presidencial, um mandato relativamente curto, e num sistema parlamentar de governo, o Executivo ficaria sempre sujeito ao trompaço de uma queda do gabinete. Não é o Legislativo, pois o Legislativo não tem condições técnicas e políticas de elaborar um Programa Nacional de Desenvolvimento. Daí eu haver proposto a criação no nosso arcabouço constitucional de um órgão especialmente dirigido para as políticas a longo prazo, que aliasse a técnica, a competência técnica à representatividade, mas representatividade das forças da sociedade civil, dos segmentos da sociedade civil, tal como eles se apresentam, e não abstratamente. Ou seja, que neste órgão fossem representadas as diferentes fracções ou diferentes segmentos empresariais, que fossem representados os trabalhadores sindicalizados, que houvesse uma representação de grupos minoritários que seriam necessariamente afetados por um plano de desenvolvimento, como os indígenas, por exemplo, que houvesse a participação de outros setores da sociedade civil, o segmento tecnológico, o campo dos defensores da ecologia, enfim, que este Programa Nacional de Desenvolvimento pudesse representar algo de sério e, ao mesmo tempo, de legítimo, de autêntico no conjunto das políticas públicas do Brasil. Sem esta reorganização constitucional, nós certamente teremos enormes dificuldades para, já não digo implementar um programa de desenvolvimento, mas até mesmo para elaborá-lo. E a proposta que eu acabo de fazer tem justamente a vantagem de unir o Estado à sociedade civil e de quebrar aquele exclusivismo burocrático que geralmente tem prejudicado todos os trabalhos nesse setor. Mário Henrique Simonsen foi ministro da Fazenda e do Planejamento. O professor Simonsen é considerado um dos mais consistentes e ecléticos intelectuais brasileiros. Atualmente é diretor da Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas e membro do board do Citicorp. É também articulista em várias publicações no Brasil e no exterior. Não há nada mais deprimente do que os bolsões de pobreza que se encontram em vários países, inclusive no Brasil. E é natural que todo homem público, que todo cidadão, se preocupe com a erradicação da miséria. O problema é como fazer isso de uma maneira funcional. E aí, frequentemente, nós vemos é que as melhores intenções vão por água abaixo. O defeito de muitos dos programas que pretendem combater a fome e a miséria é que eles custam caros demais para poderem ser implementados. Eles alcançam insuficientemente os carentes. Nesses programas há sempre dois problemas. Primeiro, a identificação dos verdadeiros carentes. Segundo, o problema de levar até o carente aquilo de que ele precisa. Por isso mesmo, esses programas, para darem certo, têm que ser programas
relativamente automáticos, tipo merenda escolar. Merenda escolar foi um grande programa contra a miséria. É um programa que dá alimento a crianças. Há muitas crianças do Brasil que só vão à escola por causa da merenda escolar. Mas é um programa que pode funcionar porque ele funciona em larga escala. Digo mais, funcionará muito melhor nas mãos dos municípios do que com a centralização que ainda existe no governo federal. Outros programas sociais, se não forem desenhados nesses termos, frequentemente se perdem numa burocracia, num custo imenso. Houve vários programas de distribuição de leite aqui no Brasil, em que cada litro de leite que se chegava ao carente gastava o seu equivalente a 30 litros de leite na burocracia. Então, grande arte de combater a miséria é outra. É realmente não criar um foco de miseráveis, ou seja, criar empregos na economia. Fazer com que as pessoas queiram investir na economia, que a economia se desenvolva para criar empregos e erradicar a miséria. Enquanto o governo fazer as suas funções básicas, que é dar educação e saúde. O empresário, administrador de empresas e advogado Jorge Gerdau Johann Peter controla um dos maiores conglomerados siderúrgicos da América Latina, o Grupo Gerdau. Eleito há mais de 10 anos consecutivos como uma das principais lideranças empresariais do país, Gerdau pode se orgulhar de ser um dos maiores geradores de emprego do Brasil. Sua trajetória no mundo dos negócios tem meio século quando começou a trabalhar numa fábrica de pregos fundada por seu avô. Hoje, à frente de um império, tem se destacado como um dos mais ativos participantes dos leilões de privatização do governo. O problema social e o combate à miséria absoluta, etc., no meu entender, dentro do cenário real brasileiro, só se consegue enfrentar com a preocupação de geração de empregos. É gerar mais e mais empregos. Agora, isso tem que ser feito essencialmente nas regiões mais pobres. No meu entender, dois conceitos. A geração melhor de empregos faz uma melhor redistribuição de renda. Não há nada mais eficiente do que a geração de empregos para a redistribuição de renda. O segundo ponto, que é concentrar isso nas regiões mais pobres. E aí a proposta seria de fazer uma desoneração da carga tributária nessas regiões. Mas a carga tributária no consumo, para que um consumo, por menor que seja, de consumidores daquela região, seja $500 anuais, onde realmente é pequeno consumo. Se eu tirar a carga tributária daquele consumo, daqueles produtos, eventualmente eu posso fazer com que esses $500, que são uma renda depois da carga tributária talvez de $350 ou 400, se eu tirar a carga tributária daqueles consumos, poderia de repente fazer um aumento de consumo de 10%. Mas 10% naquela geração, naquele consumo regional, significa uma nova geração de empregos. Então o ciclo deve ser feito naquela própria região e a resposta seria imediata. Não é transferência de fábricas moderníssimas com capitais de outros locais, não. É preciso gerar emprego e consumo naquelas regiões, porque isso, de um dia para o outro, eu posso ter efeitos multiplicadores do processo de desenvolvimento econômico. O cientista político Hélio Jaguaribe, PhD pela Universidade de Mainz, na Alemanha, é autor de numerosa obra no campo do desenvolvimento político-social e das relações internacionais. Foi professor das universidades de Harvard, Stanford e do Massachusetts Institute of Technology. Jaguaribe é também decano do Instituto de Estudos Políticos e Sociais do Rio de Janeiro. O Brasil atualmente está submetido a uma situação extremamente perversa, em que uma aguda inflação crônica impede a reforma do Estado, a reforma do Estado impede a correção da inflação crônica e o sistema institucional impede também a reforma do Estado. Esse círculo vicioso tem que ser rompido para que nós possamos, corrigir a inflação e reestabelecida uma norma institucional adequada ao nosso desenvolvimento, prosseguir a carreira brilhante que nós tivemos nas décadas que precedem a atual. Até o final da década de 70, o crescimento brasileiro foi extremamente espetacular em termos internacionais. Hoje estamos patinant sur place desde o final da década de 70. Para retomarmos um crescimento econômico e para imprimir esse crescimento econômico a indispensável orientação de ser socialmente equitativo, precisamos acabar com a inflação, reformar as instituições, reestruturar o Estado. E a partir daí, reforma tributária, reforma fiscal e reforma constitucional permitirão acabar com a inflação e retomar o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, entretanto,
tem que levar em conta o terrível problema social brasileiro. E sobre esse respeito eu diria que há duas considerações a fazer, a de curto prazo e a de longo prazo. A de longo prazo consiste em se modificar o perfil da sociedade brasileira, interrompendo a reprodução social da ignorância e da miséria. Estudos feitos pelo meu instituto revelam que investimentos adequadamente situados, da ordem de 20 bilhões de dólares por ano, permitirão, no prazo de 15 anos, acabar irreversivelmente com a miséria, a ignorância e a divisão da sociedade brasileira entre os que dela participam e os que dela são excluídos. Entretanto, enquanto um programa desse não for executado, é indispensável imediatamente inserir dentro do sistema de combate à inflação previsões que permitam o atendimento, através de eu chamaria um programa aspirina, de atendimento das necessidades mais imediatas da população carente. Leite para criança, comida para quem tem fome, etc. Isso pode ser mensurado em termos compatíveis com o combate à inflação, desde que se substituam outras despesas do Estado a essa despesa indispensável. Neste momento é necessário uma solução assistencial emergente. Mas, na verdade, não são as soluções assistenciais que vão corrigir nossos vícios sociais, mas uma modificação do nosso perfil social. A matemática e economista Maria da Conceição Tavares é formada pela Universidade de Coimbra e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conceição Tavares é professora titular da UFRJ e professora emérita da Universidade de Campinas. Atualmente, preside o Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro. Depois de décadas de crescimento no Brasil, em que supunha, não nós, os economistas da oposição, mas vários agentes sociais, que a pobreza se resolveria por si mesmo, bastava ter o crescimento, a tese do bolo, não se pode redistribuir a renda enquanto não crescer, deu como resultado, evidentemente, um crescimento que incorporou elites, incorporou classes médias, incorporou até segmentos dos trabalhadores, mas deixou de fora 40% da população. Praticamente sem direitos cidadãos, sem poder nem participar dos frutos do progresso técnico. Hoje há uma consciência crescente da parte de todos os agentes sociais de que a pobreza é um problema estratégico e que qualquer retomada do crescimento e da estabilização não podem ser feitas à custa dos de baixo. Então há um problema aí de compatibilizar uma coisa contraditória de como é que se retoma o crescimento, de como é que se estabiliza a economia, sem fazer pagar através da inflação, através do desemprego e através da marginalização aos mais pobres. A massa de pobreza é considerável, hoje não apenas no campo, mas nas grandes metrópoles, onde é até em número maior, e evidentemente qualquer estratégia de desenvolvimento, qualquer projeto nacional que não leve em conta a incorporação progressiva dessa massa, não é um projeto nacional, é um projeto das elites dominantes que mais uma vez tentariam compor os seus interesses ignorando a pobreza. Como está muito difícil que elas componham os seus interesses, e como, enfim, da igreja às forças armadas, aos intelectuais, e hoje também aos empresários e aos sindicatos, há uma consciência plena de que a questão da pobreza tem que ser atacada, a grande dificuldade é como é que é possível construir projetos de desenvolvimento em que a pobreza apareça não apenas com políticas assistencialistas, mas com políticas de integração, de educação, de saúde e, sobretudo, de emprego. A questão do emprego é central. E este é que é o grande desafio político, intelectual e ideológico do nosso tempo. Porque, evidentemente, se ficar com caritocracia, nós não vamos a lugar nenhum. Entretanto, dada a gravidade da situação, qualquer política assistencialista, qualquer mobilização dramática da sociedade para ajudar nesse sentido é decisiva. Você não pode ficar esperando 40 anos que o novo modelo de desenvolvimento finalmente absorva. Você tem que fazer um ataque à pobreza dos dois lados, com políticas assistenciais e compensatórias e com políticas de desenvolvimento. E isto é um desafio para todas as elites brasileiras de qualquer coloração ideológica e de qualquer status social. Agora vamos discutir o papel das Forças Armadas, os desafios, as perspectivas e a contribuição desejável dos militares na vida do país. Eu creio que no mundo moderno é inútil ficar discutindo sobre a existência ou inexistência das Forças Armadas. As Forças Armadas constituem e vão constituir-se ainda durante um largo tempo em instituições do Estado. Então, a grande questão é de descobrir, discutir e definir para que e para quem elas trabalham. Historicamente, elas têm trabalhado em função muito mais da guerra que da paz no mundo.
E elas têm trabalhado para garantir a ordem que, na verdade, exclui a imensa maioria das pessoas. Eu acho que o tempo é chegado de as Forças Armadas brasileiras, agora falo especificamente para as Forças Armadas brasileiras, não só manterem a sua vocação de garantia constitucional da democracia, como e principalmente se situar no Brasil de hoje. Num Brasil que tem 32 milhões de pessoas vivendo na miséria, na indigência, onde muito mais importante que a arma é o braço dado ao concidadão que vive dramas que podem ser perfeitamente solucionáveis através da ação do conjunto da sociedade. Portanto, eu vejo claramente para as Forças Armadas do Brasil hoje uma função social que pode ser muito concreta e muito ampla. As Forças Armadas têm capacidade técnica, as Forças Armadas têm condições de alfabetizar, de ensinar, de atuar no campo da educação para a cidadania. As Forças Armadas têm condições de atuar no campo de obras públicas, de saneamento básico e até mesmo de organização para a ação que o Estado ou que a sociedade possa fazer através da logística, através da comunicação, através do transporte. Basta querer para encontrar imediatamente 1000 funções que as Forças Armadas brasileiras podem fazer. Mas para isso é preciso trabalhar uma noção, um conceito. O conceito de soldado cidadão. O conceito de cidadania das Forças Armadas, que deve estar, obviamente, e totalmente comprometida com o destino vivido pelo país aqui e agora. Por razões éticas e por razões constitucionais, as Forças Armadas têm que se engajar na guerra contra a miséria e a fome. As Forças Armadas têm uma missão constitucional bem definida: a defesa nacional e a garantia da ordem interna. Isso posto, as Forças Armadas devem ser equipadas para desempenhar adequadamente essas funções que são dadas na Constituição. Tradicionalmente, nós tivemos um exército, uma marinha, uma aeronáutica adequados às nossas necessidades. Com o desvio que me pareceria digno de ser corrigido, nós nunca tivemos um exército com soldados profissionais. Os soldados profissionais eram apenas os fuzileiros navais na marinha. Realmente partir para uma profissionalização do soldado seria, a meu ver, alguma coisa bastante importante. Claro que o efetivo do exército diminuiria, mas em compensação a qualidade aumentaria muito para a necessidade de uma intervenção. Evidente, nós somos um país sem pretensões bélicas, por isso mesmo o tamanho das Forças Armadas será compatível com o tamanho da economia nacional e com os outros objetivos da nação. Mas isso não impede que as Forças Armadas sejam bem equipadas, remuneradas adequadamente, como deve ser em qualquer país do mundo. Não me parece correto querer que as Forças Armadas desempenhem permanentemente outros papéis que não são os constitucionalmente dirigidos a elas. Por exemplo, frequentemente se fala: por que as Forças Armadas não ajudam no combate à fome? Ou por que não ajudam em outros programas de construção de rodovias, outros programas sociais? A resposta é simples: se as Forças Armadas fossem sistematicamente ajudar nessas tarefas, elas estariam sendo desperdiçadas, porque afinal de contas, para combater a fome, o especialista adequado é um assistente social, um nutrólogo, e não um oficial de exército, um oficial de aeronáutica. Consequentemente, essas outras tarefas que as Forças Armadas desempenham devem ser desempenhadas apenas em caráter extraordinário, mas não como contínuo. O povo não aceita mais uma interferência dos militares no jogo político nacional. E, por outro lado, não faz sentido que as Forças Armadas sejam empregadas em trabalhos de policiamento interno. Só resta, portanto, a vigilância das nossas fronteiras. E esse